Fala galera, esse é o capítulo 3 do mangá. Para ver todos os recados e o podcast completo, o link tá na descrição. Bora pro capítulo. Capítulo 3. Bom, aqui já tem um quadrinho dando aquele resumo pra gente. Só que esse aqui já tá diferente do outro, tá pessoal? Aqui diz assim: já se passaram 10 anos desde que reencarnei como Yantia. Estou vivendo neste mundo quase o mesmo número de anos que passei na Terra até morrer como estudante. É praticamente um milagre ainda não ter morrido aqui nenhuma vez. Só que hoje é o dia de uma batalha decisiva. Então aqui, pessoal, já volta o capítulo normal, tá? O Yantia se arrumando para a batalha mais importante, conversando com o Pual diz para ele não morrer, e ele diz que para ficar tranquilo que eles se veem mais tarde. E ele parte para a batalha. Aqui mostra para nós que são os Jogos do Céu, mas o Yantia não se dirigiu para lá. Ele foi para outro caminho, enquanto os Guerreiros Z foram para os Jogos do Céu. Então ele chega no local da batalha e diz que o personagem foi mesmo ao encontro dele. E nós nos deparamos aqui com o vilão desse capítulo, que você vai se surpreender, que é o Caos. Se faz de bobo, ele pergunta pro Yantia o que aconteceu, se ele não vai participar dos jogos. E ele diz que tem outra coisa para resolver hoje. E que a presença dele não vai alterar nada o resultado dos Jogos do Céu. Diz que o Gohan vai derrotar o Céu, mas que o Caos também sabe disso. E o Caos faz cara de peixe morto. E ele diz para ele não se fazer de bobo, que ele também percebeu que ele era um humano que reencarnou naquele mundo. Então o Caos se revela, dizendo que o Yantia sabia que ele era um reencarnado, assim como ele. Mas ele nunca pensou que ele ia tocar no assunto. Ele estava tentando conversar com o Yantia desde o começo, mas ele não conseguia. Então ele pergunta pro Yantia desde quando ele está sabendo de que ele não era o Caos original. E o Yantia disse que ele começou a desconfiar conforme o tempo passava. E que ele fazia movimentos completamente diferentes do que o Caos original fazia. Ele fugiu da batalha contra o Piccolo, enquanto o Ten Shinhan dava os avisos. Mas que ele teria morrido pelas mãos do Piccolo se ele tivesse se metido. E que ele tentou roubar as esferas do dragão, tentando fazer um pedido aleatório ali. Aí ele revela que seu nome, no mundo original, seu apelido era dito como general. E ele fala pro Yantia deixar de ser hipócrita, que ele também explorou o conhecimento da história de Dragon Ball. Mas o Yantia diz que só usou daquele conhecimento para sobreviver. Mas fazer um desejo que beneficiasse somente a ele seria errado. E o Caos se irrita e diz que ele fez de tudo para viver de uma forma decente como o Caos, mas não importava quantas vezes ele tentasse, não conseguia. E o Yantia se pergunta: quantas vezes você já reencarnou? E ele diz que ele já morreu várias e várias vezes e que o Caos não combina nada com ele, porque ele era um estudante genial e sempre se destacava em tudo. Então ele decidiu que dessa vez ele seria o vilão. E ele vai fazer uso dos poderes psíquicos e do conhecimento de Dragon Ball para dominar o mundo. E naquele momento ele diz pro Yantia: fica quieto, porque o Yantia estava tentando convencer ele do contrário, mas que o Yantia até que prestava. Ele tem uma força normal, era bonito e ainda fazia sucesso com as garotas. Mas agora que ele sabia da história toda, ele ia ter que matar o nosso personagem. Então ele faz uso dos seus poderes psíquicos, solta uma rajada de ki no chão, solta um monte de pedras e usa essas pedras para abater o nosso Yantia. E o Yantia percebe que aquilo era telecinesia. Então ele começa a atingir o Yantia com as pedras. E o nosso jovem usa o seu Roga Fufuken para poder destruir aquelas pedras. Ele perfurou o nosso jovem usando o Dondonpa a ponto de quase matar o nosso jovem. Ele cai no chão. Então o Caos usa o Dondonpa para finalizar o corpo dele. Mas o nosso jovem se desvia e ele usou uma semente dos deuses. O Caos fica nervoso e retira a semente dos deuses dele. E começa a usar o seu poder de telecinese para causar uma dor no estômago dele. Então ele usa mais uma distração para cima do Caos, perguntando que dia era o aniversário do Yantia. Ele fala a data dia 2 de março, e o Yantia diz que ele errou. Era 20 de março, e dá uma porrada no Caos. Ele diz que não acredita que errou, mas que era só uma distração. Então o Yantia retira uma cápsula, joga no chão, e essa cápsula forma um recipiente, que era para ser destinada para o Rei Piccolo. E ele diz que se recusa a matar o companheiro, mas já que ele não conseguia convencer, a única saída era selar o Caos com uma fuba. Então ele utiliza uma fuba para cima do Caos, mostram uns 3 quadrinhos onde o Piccolo percebe que o Yantia está fazendo alguma coisa, mas não bem só o Yantia. Ele tinha conhecimento daquele Yantia por conta do Nil e do Kami-sama, então ele tinha o conhecimento dos 3. Então a cena volta pro Yantia usando uma fuba, então ele acaba percebendo que aquele Nick general não era tão desconhecido assim. Então ele para o golpe, o Caos se pergunta se uma fuba falhou, então o Yantia pergunta para ele se aquele Nick
era o mesmo nick do general que sempre ficava em primeiro nos jogos do Dokkan Battle. Ele se surpreende e pergunta se o Yantia conhece ele. E o Yantia diz que era a única vez que ele tinha ficado em primeiro e que foi no dia que o general não estava jogando. Então, eles cessam a luta deles e começam a dialogar tranquilamente. E diz que estava em semana de prova, tinha ficado sem poder jogar. E o Yantia fala que nem conseguiu dormir para poder ficar em primeiro e que os dois eram muito fãs de Dragon Ball. De repente o Chaos começa a chorar, dizendo que realmente amava Dragon Ball e que foi um erro querer ser vilão, mas que conversar com o Yantia fez ele se lembrar do que realmente importava, que repensou suas atitudes e que ia viver de forma decente como o Chaos. Então ele começa a debochar do Yantia, dizendo que se ele tivesse feito tudo direitinho, ele teria conseguido se casar com a Bulma, mas que mesmo na versão reencarnada o Yantia continua um lobo solitário. Então o Yantia dá risada, diz que ele não vai ser muito útil nas batalhas que vão vir, então ele vai tentar curtir ao máximo a vida dele como Yantia. Chaos disse assim pra ele: beleza, mas não esquece que daqui 7 anos todos nós seremos mortos pelo Majin Buu. E ele diz: caramba, é verdade. E eles começam a rir. Então o mangá já vai mostrando pra nós que aquilo tudo não passava de um jogo do Bills e do Champa. E eles começam a sua discussão, mostra a Vados e o Whis conversando que eles realmente não mudam, acabou sempre na mesma confusão, e que a alma dos dois reencarnados foram libertas, e que o Whis fez com que elas retornassem aos seus corpos originais. Então o nosso jovem, ele retorna ao seu corpo original, seu amigo tentando reviver ele, dizendo que ele caiu da escada com tudo, mas que ele já estava bem agora. Então ele olha pra frente e vê a garota de mini saia, estende a sua mão pra frente e dá um tapa no vento, causando um pé de vento para tentar ver a saia da garota, debaixo da saia dela. Então ele tenta fazer de novo, mas ele acaba falhando. E o seu amigo diz que achava que por um segundo foi ele que tinha causado aquele vento. E ele fala pro seu amigo: até parece que eu ia conseguir fazer essas coisas de Dragon Ball. E esse foi o capítulo 3. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e aguarde pro restante do mangá. Grande abraço, valeu!